Oi, boa tarde. Meu nome é Gisele, como já foi dito, e a gente vai fazer uma palestra a respeito das quedas e suas consequências nos idosos, tá? A queda, por definição, é a condução não intencional do indivíduo a um nível mais baixo do que o que ele estava, não tendo ele tempo hábil de retornar à posição original. Isso pode ocorrer devido a vários fatores esses tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Os fatores intrínsecos, as quedas anteriores, quer dizer, quando o indivíduo cai uma ou mais vezes ao ano, ele tem mais probabilidade de cair novamente. A idade, quanto mais idosa a pessoa, quanto mais idosa a pessoa, maior probabilidade também desse indivíduo cair. O sexo feminino também tem mais chances de cair. A pessoa, quando faz uso de droga, de medicamentos, por exemplo, fármacos psicoativos, eles podem também levar a uma mudança no equilíbrio e levar o paciente à queda, e também a interação medicamentosa, muito comum nos idosos, quando a pessoa faz uso de mais de um fármaco, que se chama polifarmácia. O estado psicológico também, a depressão, a ansiedade também pode levar o indivíduo à queda, assim como o medo de cair, que deixa o indivíduo assim mais travado, e ele acaba também perdendo o equilíbrio e indo a um nível inferior, a um nível inferior do inicial mais facilmente. O indivíduo passa a cair mais facilmente. Assim como o sedentarismo, por conta da perda de massa muscular. Outros fatores, a diminuição das respostas fisiológicas que são próprias do envelhecimento, como a diminuição da acuidade visual, as alterações auditivas, a perda da audição, a sarcopenia e as alterações posturais. O indivíduo, por exemplo, quando tem osteoporose, as vértebras vão ficando osteoporóticas, daqui a pouco tem uma figura, a pessoa vai ficando mais corcunda, o corpo vai se anteriorizando, vai mudando o centro de gravidade e a pessoa tem uma propensão maior a quedas. Outras respostas fisiológicas que são diminuídas: o próprio equilíbrio, as alterações na marcha, o déficit nutricional e as deformidades nos pés, certo? Algumas doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, por exemplo, a hipertensão, ela leva à vertigem, que também pode predispor o indivíduo a quedas. Doenças que diminuem a perfusão cerebral também podem levar o indivíduo a quedas. Certo? Doenças ortopédicas, como a osteoporose, a osteoartrose, eles também podem levar o indivíduo a quedas. Podem diminuir o equilíbrio, podem levar. As doenças neurológicas, como por exemplo o mal de Parkinson ou o mal de Alzheimer, a pessoa também perde um pouco da noção de equilíbrio, da noção de espaço, e acaba também por ficar mais propenso às quedas. Outra afecção que pode levar o indivíduo a quedas é a labirintite, certo? Que causa vertigem, e aí a pessoa fica mais propensa. Aqui é uma figura mostrando as alterações, tanto posturais quanto alterações na marcha, porque assim, o indivíduo, quando vai envelhecendo, ele vai precisando de dispositivos para caminhar, ele já não consegue mais, assim, alguns, caminhar livre, ele precisa de uma bengala, de um andador, de uma muleta, e esses dispositivos, essas órteses, quando às vezes usadas incorretamente, ou então o piso não está correto, podem também levar o indivíduo à queda. Por exemplo, um buraco numa via pública que a bengala entre, pode desequilibrar o idoso e o idoso cair. Aí, como eu estava falando, algumas condições clínicas levam o indivíduo a ter a queda, que tem como consequência a queda. As doenças cardiovasculares, como é o caso das hipertensões arterial sistêmica, como é o caso das doenças que diminuem a perfusão cerebral,
As doenças ortopédicas, como eu já havia falado no caso da osteoporose e da osteoartrose, as doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, a labirintite e, por fim, o diabetes mellitus, que o diabetes mellitus ele dá neuropatias periféricas que diminui altera a sensibilidade das extremidades, principalmente dos pés. E aí a pessoa pode cair por conta disso. Além do mais, tem a diminuição da acuidade visual e, posteriormente, vem também as amputações, que tudo isso são fatores predisponentes a quedas. Aqui a figura de uma senhora com 40, de uma senhora com 60 e de uma senhora com 70 com osteoporose, mostrando a progressão da coluna e a anteriorização do corpo, certo? Que também predispõe o indivíduo às quedas. Alguns fatores são extrínsecos para as quedas, como, por exemplo, o ambiente desfavorável, com a iluminação inadequada, os espaços sem apoios, como as barras, superfície lisa para o idoso andar, por exemplo, um piso muito liso para o idoso andar, ele pode também aumentar o risco de quedas. Os tapetes mal posicionados, tapetes soltos, tapetes dobrados, também leva o indivíduo à queda. Assento baixo, tanto na cama quanto no sofá, no aparelho sanitário, isso tudo leva o indivíduo, na hora de levantar e de sentar, também pode levar à queda. E a decoração monocromática, que é um pouco interessante, porque como o indivíduo perde um pouco da acuidade visual, existe alteração visual nesse indivíduo, ele às vezes pode não fazer distinção. Então, assim, um ambiente com um aparelho sanitário de outra cor, ou a cama mais destacada, leva ao indivíduo a chamar a atenção daquele ambiente para ele ver melhor aquilo ali e, consequentemente, não ter queda, não cair. Nas vias públicas, os fatores extrínsecos das vias públicas são a presença de buracos ou de irregularidades. Assim, é comum a gente ver uma calçada mais alta, uma calçada mais baixa, uma calçada mais inclinada, e isso isso predispõe o indivíduo a quedas também. Além da iluminação inadequada, a ausência de rampas de acesso nas calçadas, as escadas sem as barras para os idosos se apoiarem e as calçadas mais altas também. Isso tudo leva o indivíduo a aumentar a probabilidade de cair. O que é que pode ser feito? Facilitar o acesso do indivíduo tanto aos ambientes de dentro da casa, que, por sinal, onde o indivíduo mais cai, dentro de casa. Colocar pisos antiderrapantes, colocar rampas de acesso ao invés de escadas, a iluminação ser adequada, assim, um ambiente bem iluminado, barras de segurança, principalmente no banheiro, no box, certo? E os móveis nas alturas adequadas, nem alto demais para que ele precise se levantar demais ou ficar de pé, e nem baixo demais para que ele não precise se baixar para pegar alguma coisa no móvel. De preferência sempre na altura da mão do idoso. Aqui são algumas figuras que ilustram isso. Ó. O piso com tapete antiderrapante, emborrachado, barras de apoio de todo o banheiro, o assento do vaso sanitário um pouco mais elevado para que o idoso não precise se abaixar demais na hora de sentar. O box de vidro deve ser trocado por cortina, a barra de apoio dentro do banheiro também, certo? E sempre deixar uma cadeira perto do idoso, porque se, por exemplo, ele precisa baixar para pegar o sabonete ou alguma coisa que esteja no chão, ele possa se sentar e se abaixar, para não se abaixar de vez e correr o risco de cair. A iluminação do banheiro sempre a iluminação sempre clara, cortina clara, lâmpada fluorescente, iluminação no assento, na pia, e esses, como eu já tinha falado, de cores diferentes, para ser destacado para o idoso. A barra de apoio lateral no lado do vaso, e atentar para o ângulo entre o joelho e a coxa e o tronco. O ideal é que seja 90 graus entre o joelho e a coxa, e entre a coxa e o tronco, certo? Para ele ficar adequadamente sentado. A ilustração é de um vaso, mas isso vale para o sofá, para a cama, para a cadeira,
certo? É sempre bom que seja esse ângulo de 90 graus. E que a cama e o sofá não sejam muito macios, porque quando você olha, ela está alta, mas na hora que senta, afunda. Então, assim, o ideal é que seja um pouco menos macio, que seja um pouco mais firme. Até na hora de levantar e de sentar, ele tem um pouco mais de firmeza. Certo? Tentar o tapete, é bom que ele esteja preso ao chão, ele não fique solto, porque o tapete solto, o idoso corre o risco de, na hora de pisar, o tapete andar e escorregar, exatamente. E o solado do sapato, sempre que possível, desse idoso, ser antiderrapante. Aí, no quarto, as orientações são basicamente as mesmas orientações do banheiro. A cama um pouco mais alta, o ambiente bem iluminado. Que não tenha nenhum objeto no meio do caminho para que ele não esbarre. O ideal é que, se tiver mesinha de centro, seja uma mesinha mais alta, ou se tiver jarro, que o jarro fique encostado na parede, não fique no caminho do idoso para que ele não esbarre e não caia. Os fios sempre rentes à parede, certo? Próximo às tomadas, para o caminho não ficar obstruindo o caminho do idoso. O caminho deve ser sempre livre e um ambiente de preferência sem bagunça, sem coisa no chão, para que não seja mais um fator para o idoso cair, mais um fator predisponente para a queda desse idoso. Os armários fixados à altura do paciente, né? Os armários devem ficar fáceis para ele e na altura do ombro, nem muito alto, nem muito baixo, para que ele não tenha desvio de equilíbrio, para que ele não caia. E na escada, se é sempre possível ter rampa, mas assim, às vezes em casa é preciso que seja escada. E aí a escada deve ser iluminada, livre de objetos, certo? Possuir corrimão dos dois lados, interruptores em cima e embaixo, certo? No começo da escada e no final da escada. E, se possível, ter iluminação em cada degrau e indicação de onde começa e de onde termina cada degrau. Para que o indivíduo não confunda um degrau com o outro, é bom que tenha uma marquinha mostrando em qual degrau ele está, onde termina um degrau. Sempre é bom ter uma faixazinha indicativa disso. Os sofás mais altos e firmes e as poltronas sempre com braço. Por que com braço? Porque na hora que ele vai se levantar, fica mais fácil de ele se apoiar e não perder o equilíbrio. Na hora de levantar, ele apoia as duas mãos no sofá e se levanta. Outras medidas preventivas são os exercícios terapêuticos, que vão ser feitos de forma individualizada e, dependendo de cada caso, dependendo de cada paciente, deve-se começar com exercícios, dependendo do caso, ativos assistidos, ativos livres, resistidos. Pode ser feita uma atividade em grupo, certo? Deve ser feito alongamentos, sempre visando a melhora da capacidade funcional desse paciente, sempre tentando melhorar a força muscular, o alongamento, a resistência, para que ele possa ser uma pessoa mais independente e assim, a gente consiga restabelecer, melhorar a condição proprioceptiva dele. Então, assim, que ele se reconheça melhor no ambiente, para que quanto mais fortalecido, quanto mais consciente do corpo esse idoso for, menor é a chance que ele tem de cair. Então, assim, o exercício visa melhorar a capacidade funcional desse indivíduo. E isso vai ser feito dependendo de cada caso, dependendo de como o indivíduo esteja, mas pode trabalhar de diversas formas. Pode trabalhar em grupo, fazendo uma atividade com alongamento. Se o indivíduo está sentindo alguma dor, se ele já caiu anteriormente, tem que fazer um tratamento analgésico antes, com medidas fisioterapêuticas ou dependendo se o paciente tiver acompanhamento médico, com que o tratamento médico preconizado, certo? E a melhora do estado nutricional com o trabalho da nutrição, certo? A melhora do suporte nutricional com o acompanhamento do nutricionista, visando sempre melhorar assim, o estado muscular desse paciente, sempre visando a independência do indivíduo, certo?
esse acompanhamento do idoso é um processo demorado, porque dependendo de como esse idoso esteja, ele vai precisar de cuidado por muito tempo. Se ele já tiver caído anteriormente, se ele tiver alguma imobilidade, que é uma das consequências da queda, ele vai precisar de acompanhamento durante muito tempo. O tratamento conservador de quedas é um tratamento longo, então assim, é importante, muito importante, que esse idoso tenha o acompanhamento de perto, de uma equipe multidisciplinar, do acompanhante, da família, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, todo mundo de uma equipe interdisciplinar com o objetivo de cuidar das consequências das quedas desse indivíduo. E que consequências são essas que podem vir de uma queda? A principal consequência é a fratura. Certo? Essa fratura leva a muitas comorbidades, o paciente fica dependente, pode ser imobilizado, pode levar a cirurgia, dependendo do caso. A morbidade e a mortalidade nas fraturas são grandes. E, além disso, tem as dores, a dependência física e a dependência psicológica, porque esse indivíduo passa a ter medo de cair também. E o medo de cair é um dos fatores de risco para novas quedas. Então, assim, tem que ter cuidado para o paciente não entrar nesse ciclo vicioso de medo de cair, tem medo de cair, cai de novo. E o trabalho do fisioterapeuta, o trabalho da equipe multidisciplinar é para tentar tirar o paciente dessa consequência também, certo? Além de tratar as consequências físicas, como as dores, as fraturas, a diminuição da força muscular, a diminuição do débito cardíaco, da capacidade funcional, também tem que, junto com a equipe de psicólogos, também diminuir esse medo de cair novamente. E, além disso, tem, por exemplo, a hospitalização, que aí tem todas as consequências advindas de uma hospitalização, como o problema de infecção hospitalar, enfim. Outras quedas outras consequências, são as restrições das atividades cotidianas, as restrições das atividades sociais, a diminuição da capacidade funcional, as novas quedas e a perda da qualidade de vida, que isso é muito importante, certo? Porque o indivíduo quando cai, que tem todas essas restrições, como para de fazer as atividades que ele tinha costume de fazer, para de sair, para de encontrar a família, o grupo de idosos que ele participava, as dores, o tratamento que ele está sendo submetido, isso tudo leva a uma diminuição da qualidade de vida, pode levar a um quadro depressivo. Além disso, tem o estresse pós-traumático que ele pode passar e a morte. Como eu já tinha falado, é a consequência mais séria, é a consequência que mais culmina em morte. E o tratamento pode ser cirúrgico ou conservador, a depender da escolha do médico os critérios são a localização da fratura, a condição cardiovascular do paciente, o tipo de fratura, a idade do paciente. Tem vários critérios que vão ser utilizados na escolha do tratamento conservador ou do tratamento cirúrgico da fratura, que é a consequência mais séria da queda. Então, gente, era isso. Muito obrigada.